Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Luiz Felipe Dick, que é diretor executivo da Roadcard. Boa noite, Felipe, e obrigado aí por conceder essa entrevista para nós. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Norivaldo por essa oportunidade. Para a gente é muito importante estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Nós vamos aproveitar dentro desse bate-papo para que você possa apresentar e dizer o que é a Roadcard e como que ela funciona no meio do transporte rodoviário. Então eu começaria perguntando para você qual é as principais atribuições da Roadcard. Bem, a Roadcard é uma empresa basicamente de meio de pagamento, né? E focada para o pagamento do frete ao motorista autônomo. Frete e pedágio, né? A Roadcard foi criada no final de 2010, né? Tendo em vista aí, ajudar a esse processo de reconhecimento da lei do pagamento do frete, né? Uma lei de 2010, e a lei do pagamento do pedágio, da antecipação, da obrigatoriedade do embarcador antecipar o valor do pedágio ao motorista autônomo. Então, fundamentalmente, a Roadcard é uma empresa voltada através do sistema de meio de pagamento, o sistema Pancard, para o motorista autônomo, viabilizar o pagamento do frete e do pedágio ao motorista autônomo, né? A relação entre o empregador e o motorista autônomo, a empresa e o carreteiro. A Roadcard, ela nunca atende a empresa de transporte, ela é sempre atendendo a empresa, mas fazendo os pagamentos voltados ao caminhoneiro. Isso, exatamente. A gente é uma empresa de meio de pagamento voltada para o segmento de transporte rodoviário, o TRC, tá? E tendo em vista a transferência de fundos entre a empresa e o motorista autônomo. A gente não trabalha, por exemplo, com as empresas de transporte têm a operação de frota, né? Temos até alguns serviços para frota, mas o nosso foco é na relação entre a empresa, que é o contratante, e o contratado, que é o motorista autônomo. Seja ele agregado, ou seja ele o fiel ou o motorista autônomo carreteiro normal, mas sempre voltado para o segmento de autônomo. Você colocou que ela foi fundada em 2010. Isso. Então nós estamos caminhando aí para os próximos 6 anos de vida dela. Então ela ainda está, vamos chamar de nova. Uma empresa Mas nova. O que motivou? Isso é um complemento dentro do grupo do Pancard? Por que motivou a ter o Roadcard para tudo isso? Bom, nós não podemos esquecer, né, que nós saímos, né? Quer dizer, eu, por exemplo, eu venho de uma empresa que tem 50 anos, né, que é a Pancari, né, o Grupo Pancari. E o Grupo Pancari é um grupo que já tem essa relação desde o seu nascimento, né? Então é uma empresa que começou como uma corretora de seguros, depois gerenciamento de risco, inovou nesse segmento. Acho que todos os produtos que nós temos hoje para o segmento do TRC foram criados dentro da Pancari, e não foi diferente com a questão do pagamento do frete. Havia uma demanda do mercado em que dizia que o transportador, a empresa, né, ela tinha uma apólice de seguro, tinha que ter um atendimento nas estradas, tinha que ter um gerenciamento de risco para mitigar o risco, né? Depois tinha que fazer todo o controle daquele sinistro, no caso de haver um sinistro ou não e tal. Então a Pancari cuidava de tudo isso, que é a logística, né? Que é o planejamento, a execução. Só que no final, Norivaldo, tem a questão do pagamento, né? E o mercado começou a demandar para a Pancari, falou: pô, Pancari, você já cuida de tudo, por que não, através desse banco de dados que é o Telerisco, né, que é um banco de dados já de 25 anos de funcionamento, por que não olhar esse problema que existe, né? Então imagina que a transportadora tem lá gerenciamento de risco, tem uma boa apólice, está tudo controlado, só que o mercado hoje, e você sabe disso melhor do que ninguém, né? O que se roda, o PIB que se roda no maior modal, que é o rodoviário, passa pela mão de um profissional autônomo, né? Que é o motorista autônomo. Sem o motorista autônomo, o país para, né?
E isso estava solto, estava cada vez mais crescendo um tal de um sistema nocivo para o mercado, que é a tal da carta frete, né? Eu digo que é um papel de pão. Que isso nos atrapalhou por muitos anos. Por muitos anos e continua atrapalhando, né? Vamos lembrar disso. Então, o motorista autônomo que está nos ouvindo sabe o que é receber um cheque de terceiro, receber um papel de pão, receber um documento não oficial, não reconhecido, né, por um sistema financeiro, por um banco central, pelas entidades, enfim, não reconhecido por ninguém, receber esse papel, e se não quiser receber, não vai trabalhar. Esse é o problema. Que é um papel que é uma relação entre o contratante, o transportador, seja lá quem for que está contratando ele, e um posto de gasolina, né? O posto de gasolina não tem nada a ver com isso, mas o motorista muito menos, o motorista autônomo muito menos. Então, essa relação nociva para todo mundo, estava prejudicando até mesmo o transportador, até mesmo a operação de logística no país. Quer dizer, um país que avançou tanto em tecnologia, né, de rastreamento, de telemetria, as seguradoras fazendo boas apólices, criando produtos para o segmento de transporte, e um mercado que roda na mão, 60% desse mercado roda na mão de autônomo, e o autônomo recebendo um papel de pão, recebendo uma chamada carta frete. Então foi aí que a Pancari começou a olhar e falou, olha, eu acho que a gente tem condições de vamos dizer, colocar esse caminhão aí na estrada e fazer ele rodar direito. E aí foi feito. Então tudo nasceu, quando você pergunta o que motivou a Roadcard, nasceu lá na Pancari. Quando começou a se pensar de que essa questão da carta frete era vamos dizer, um concorrente muito forte, porque ele roda, o camarada não paga imposto, é uma situação, como eu já falei, nociva para todo mundo, e principalmente para o motorista autônomo, não se podia barrar isso que não fosse através de uma lei, né? E aí, com sinalizações do governo, começou a olhar, através da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que realmente isso era um problema para o mercado, foi criada a lei, e aí quando se criou a lei, a Pancari falou assim, poxa, agora esse negócio é lei, nós não podemos aqui ter isso aqui como só um produto, né? Daí nasceu a Roadcard, né? E aí nós criamos a nossa equipe, criamos os nossos serviços, o nosso sistema, compramos o sistema Pancard da Pancari, né? A Pancari hoje é uma empresa que é o que coloca a Roadcard numa liderança e numa situação especial de mercado, mas a Pancari hoje é um parceiro estratégico para a Roadcard, não é sócio, não fazemos parte do mesmo grupo, mas o que motivou essa criação da empresa foi no momento que falou assim, olha, agora parece que as entidades, né, oficiais estão querendo olhar esse negócio como um negócio sério, né, que é um problema, que é a carta frete, que é o cheque de terceiro, que seja lá o que for, e tornando isso uma lei. Então, se vai tornar isso uma lei, agora tem que dar esse negócio para quem entende, né? Trouxemos gente do mercado de pagamento de... O Roadcard, ele consegue incorporar pedágio, diesel, pagamento do frete, tudo dentro do sistema dele? Tudo que for para facilitar a vida do motorista autônomo na questão do recebimento, né, do serviço que ele presta, a Roadcard tem de serviço. Então, a Roadcard tem o pagamento do frete, onde dá a ele a maior liberdade possível, e esse é um ponto importante, viu, né, Norival, e que vocês, né, do Sindicam procuram muito, dar liberdade ao motorista. Então, o nosso produto, ele é bom porque a gente acredita que ele dê liberdade ao motorista. E dar liberdade ao motorista, ele poder escolher o posto que ele quiser abastecer, ele poder escolher o local onde gastar, porque quando fala, às vezes, o motorista autônomo, fala assim, ele tem que ter liberdade de posto. Não, ele recebe o dinheiro dele, ele tem que ter liberdade de comprar um remédio na farmácia. Um momento só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. Entrevistando Luiz Felipe Dick, diretor executivo da Roadcard.
Ô Felipe, mas nós temos ouvido algumas reclamações de alguns caminhoneiros, que não vou estar citando, porque não tem só a Roadcard no mercado. Lógico, são 26 hoje, é bom lembrar. Mas tem alguns, eu vou chamar de cartões, que está aí fazendo essa prestação de serviço, e que a hora que o caminhoneiro vai abastecer, ele tem que pagar um pouco mais caro por esse óleo diesel. O Roadcard também funciona assim? A Roadcard não funciona assim, não só não funciona assim, como nós temos dois parceiros importantes no processo, que é o Banco do Brasil e o Bradesco, e são regulados, né, pelo Banco Central e por outras entidades de proteção ao consumidor, independente do motorista, mas ao consumidor de uma forma geral, que é o cartão que você tem na mão, é o cartão que nós temos na mão, o que o próprio motorista tem na mão, o cartão normal, comum. Essas entidades, elas não estariam nessa parceria com a Roadcard, né, que é o Bradesco, que é o Banco do Brasil, se houvesse esse tipo de coisa. Então, um motorista com um cartão Pancard, Banco do Brasil, Pancard, Bradesco, ao chegar no posto de gasolina, que for cobrado dele uma taxa ou um preço diferente daquilo que está na bomba, ele pode denunciar. Por quê? Porque nós temos interesse disso. E seja Banco do Brasil, seja Bradesco, ou seja nós, ou seja a Roadcard, ela pode descredenciar esse estabelecimento comercial. Eu não vou dizer só o posto. Qualquer estabelecimento comercial que aceite os nossos cartões e que estiverem cobrando sobretaxa ou preços diferenciados por ser no cartão, esse estabelecimento denunciado pelo usuário, no caso aqui o motorista autônomo, ele pode ser descredenciado. Nós não admitimos cobrança diferente. E deixa eu só falar uma questão que é uma questão financeira. O nosso cartão é um cartão de débito. Então, o cartão de débito, mesmo a gente sabendo que o diesel na bomba é o menor retorno para o posto de gasolina, né, ele consegue ter um retorno maior no álcool, ele consegue ter um retorno maior na gasolina, né, aditivado ou não. No diesel, a margem realmente é pequena. Então, não só defendendo os nossos colegas aí, donos de postos de gasolina, mas a taxa que é cobrada do posto de gasolina é a menor do mercado. Com um detalhe, ele recebe no dia seguinte, sem nenhuma inadimplência, e tudo que ele vende hoje, ele recebe amanhã na conta corrente dele, o posto de gasolina. Então não há motivo de ele cobrar sobre a taxa. Não há motivo, porque financeiramente ele não está perdendo dinheiro. Pelo contrário, a partir do momento que ele recebe um cartão transporte do Bradesco, do Banco do Brasil, com a Roadcard, ele tem essa possibilidade. Tudo que ele recebe hoje, tudo que ele vender hoje, ele recebe amanhã, sem nenhuma inadimplência, porque é tudo com senha. É diferente das cartas frete, né? Que eu vi posto quebrar e fazer pilhas de cheque. Como é que pode? Pilha de cheque ou pilha de comprovante de descargas e nunca receber. Exatamente. E o posto então, realmente se tornar desativado. Ele trocou um papel por a desativação do negócio dele. Exatamente. A questão da carta frete ela ainda existe e é bom lembrar, porque senão o motorista autônomo está falando, mas eu estou aqui no interior de São Paulo e o camarada que me contratou me entregou uma carta frete que eu levei lá. Então que papo é esse? A carta frete ainda existe. Mas ele é um mal ainda, isso é uma conversa do posto de gasolina. Ele existe, mas é contra a lei. É contra a lei não é por causa da lei do pagamento do frete, não. Ela é contra a lei desde o momento que ela foi emitida, há 100 anos atrás, sei lá quanto tempo. Mas tem muito posto de gasolina e um motorista autônomo ele pode nos ajudar nisso. Porque tem muito posto de gasolina que diz, olha, isso aqui para mim, posto de gasolina, é um mal necessário, carta frete. Porque é horrível. Eu não recebo, 30% do que eu vendo aqui eu não recebo. Porque você imagina o seguinte, se cartão de crédito, se de vez em quando é clonado, né? E por isso que eles ligaram o chip e a nossa operação é toda no chip, mas se eles conseguem clonar, né, na venda na internet, você imagina um papel, se isso não pode ser clonado, se isso não pode ser inventado. Então assim, a inadimplência, o problema da carta frete, não é só para o motorista autônomo. O problema da carta frete é para todo mundo que participa dessa cadeia. A gente está andando muito, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, a carta frete caiu bastante, mas ainda existe muito posto de gasolina trocando a carta frete e, sem dúvida nenhuma, o sindicato pode ajudar a gente muito
para barrar esse tipo de comércio. E quem que escolhe os meios de pagamentos na hora para poder fazer? Quem que escolhe o perfil desse profissional? Como que o caminhoneiro faz na hora que ele estiver no embarcador ou ele estiver na transportadora para ele poder fazer? Quem que escolhe isso? É o caminhoneiro? É a empresa? É o remetente lá, o destinatário, enfim? Quem escolhe o meio de pagamento, né, até por lei, é o motorista autônomo, tá certo? Ocorre que o cartão de débito pré-pago, né, seja o da Roadcard, é a melhor forma dele receber. Porque você imagina o seguinte, o motorista hoje, nós estamos aqui em São Paulo, tá certo? E o motorista está precisando de um dinheiro agora em Fortaleza, tá? É um motorista de uma transportadora que contratou ele para um serviço autônomo, ele está lá e por algum motivo quebrou e tal, ele precisa antecipar o valor dele, ou algum problema aconteceu para ele receber esse dinheiro. Como é que ele fazia antes e como é que ele faz com a carta frete? Não tem como, não existe essa possibilidade. No sistema Pancard, no cartão Pancard, é possível que a empresa aqui agora, nesse momento, acredite um valor para o motorista que está lá em Fortaleza e ele possa ir num banco 24 horas do Bradesco, do Banco do Brasil e sacar esse dinheiro agora, ou mesmo fazer uma compra, pagar qualquer serviço, essa coisa com o cartão. Então, o cartão, realmente, ele dá uma facilidade muito grande para quem opera nele. Agora, a opção de pagamento, e sempre lembrar, a Roadcard, o sistema Pancard, ele não é só cartão, né? A empresa pode pagar na conta corrente do motorista, não precisa ser cartão, pode pagar o pedágio no tag, né? A Roadcard tem um tag em parceria com a Connect Car, então ele pode receber o vale pedágio dele no tag, pode receber no cartão. Então assim, a Roadcard eu acho que hoje é a empresa de meio de pagamento homologada pela NTT que dá a maior facilidade para receber. E quem paga as taxas desses meios de pagamento? Todas as taxas, todos os custos pela taxa do uso do cartão, compra, seja lá o que for, é paga pela empresa contratante, tá certo? Então, aí sim, entra a lei. Por lei, né, a lei diz, olha, transportador, contratante, seja transportador, operador logístico, embarcador, tem que pagar através de um meio homologado pela NTT o frete ao motorista. Esse meio homologado é ou conta depósito, que chama de conta corrente, poupança, seja o que for, ou um meio homologado que é o cartão de débito, e aí qualquer cartão de débito que funciona de uma forma oficial, homologado pelo Banco Central. Ok. No que diz respeito ao cartão de débito, todos os custos estão por responsabilidade de quem contrata, tá certo? Isso está em lei. Tá? Então, o motorista autônomo que está nos ouvindo, fique muito atento à questão da lei do pagamento do frete, porque você, motorista autônomo, sem dúvida nenhuma, tem uma facilidade muito grande a um custo, eu diria zero. É lógico, esse cartão de débito, ele dá a opção ao motorista autônomo de ter outros serviços. E aí, para outros serviços, a partir desse cartão de débito, ele tem que pagar. Mas a primeira transferência, a transferência dele para um outro cartão da família dele, da mulher, do filho, seja lá quem for, da mãe, do pai, que ele queira transferir, ele tem uma isenção e saque, quem paga pelo saque, e agora, por lei, são 4 saques e 4 transferências. Eu já ia te perguntar sobre antecipado para quem contrata. Então, antes, ele tinha uma transferência a cada 15 dias, e davam 2 transferências por mês, e pagava o saque, né? Agora não, agora ele tem 4 saques e 4 transferências. Eu acho até, e sendo bem sincero, que eu, e talvez você, a gente nem tem tempo para fazer, e aí é por viagem. Então você imagina, se o camarada faz 10 viagens, são 40 saques. Ninguém faz isso no mês, né? Você deve O frete não está tão bom assim. Não está tão bom assim. Não, e ninguém, por questões humanas, consegue ir num banco 24 horas, não precisa ser num banco não, ir lá no mês e fazer mais de 4, 5 saques por mês. Mas foi uma coisa que veio na lei e isso aí tá. Então isso beneficia muito. Você, motorista autônomo, ao ser contratado, exija esse pagamento antecipado do seu contratante. 4 saques e 4 transferências.
Isso é um pacote que aí, quando a empresa contrata a Roadcard, né, ou contrata qualquer administrador de meio de pagamento, cada um tem o seu pacote, quem paga esse custo é a transportadora ou o contratante do motorista autônomo. Todo negócio, ele tem um ponto que ele ainda precisa de aperfeiçoamento. O que você imaginaria e o que a Roadcard poderia fazer, o que falta ainda para poder ter esse aperfeiçoamento para esse sistema e o que a Roadcard está fazendo ou vai fazer ou pretende fazer para que isso ainda melhore? Se é que você possa falar, né? Porque já que tem 26, às vezes você vai estar entregando para os outros 25. Não, mas é assim, esse foi uma reivindicação, eu lembro muito bem aqui das conversas que nós tivemos aqui no sindicato, de que as administradoras, e também a Roadcard, e um pouco também lá do nosso parceiro, a Pancari, a própria ANPEF, né, Associação de Meios de Pagamento de Frete e Pedágio, estavam muito vinculadas às empresas, resolvendo o problema das empresas, de como fazer, como cumprir a lei. E aí nós começamos a olhar, né, até um pedido de vocês, mais para o motorista. Então eu acho que hoje, olhando a situação, Norivaldo, eu acho que precisa a gente fazer com que esses direitos e essa lei chegue para o motorista autônomo de forma que ele reconheça essa vitória, tá certo? Então eu sinto, é minha percepção de que hoje a classe ela não tem conhecimento efetivo em relação ao direito que ela tem, tanto do Vale Pedágio como do pagamento do frete. Nós, para isso, nós criamos agora, no final do ano passado, lançamos na Finatran, o aplicativo do motorista. Então, hoje o motorista tem um aplicativo, né, onde ele baixa esse aplicativo, o Pancard, ele vai tanto no iOS como no Android, né, nos dois tipos de celular, ele baixa esse aplicativo Pancard, ali ele vai ter a informação de saldo do que ele tem no cartão, do que foi creditado de frete e de pedágio, e tem informações da lei, além de outras vantagens que nós queremos fazer lá. O que eu quero dizer? É que mais do que o aplicativo, mais do que um diferencial que a gente, como uma empresa comercial, queira fazer para dizer, olha como é que a gente é melhor do que o outro, né? Isso é normal. Mas mais do que isso, é fazer com que a lei chegue na plenitude para o motorista. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. Entrevistando o Luiz Felipe Dick, diretor executivo da Roadcard. E ao final da viagem dele, ele não recebe o restante do pagamento. Isso pelo cartão. E mesmo ele não recebendo, então ele sofre duas consequências, porque eles não fazem o pagamento, eles não fecham o CIOT deles, não fecham o contrato dele para que ele possa ter o segundo contrato. Isso. Então ele fica amarrado, ele fica preso. O que a Roadcard está enxergando por isso? Porque em mesas nós já cobramos isso dos sistemas de cartão, do sistema de PF lá, sobre que realmente isso tivesse um começo, meio e fim, com solução para a pessoa que está na ponta e sem o poder de resolver o problema dele sozinho. Tá. Bem colocado, muito bem colocado, isso é um absurdo. Isso é a carta frete. Se existe um meio de pagamento, cartão homologado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que faz esse tipo de coisa, isso é a carta frete. Então, assim, tem que ser denunciado. Toda administradora de meio de pagamento tem uma ouvidoria. Obrigado a ter uma ouvidoria. Tem uma ouvidoria. Independente disso, existe a ouvidoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Senhor, se você, motorista autônomo, foi contratado no início da viagem, recebe um contrato. Esse contrato, essa é a grande diferença da lei. Não existia um contrato, de fato, entre o contratante e o motorista autônomo. Agora existe. Essa é a diferença da lei, existe um contrato. Então, se você, motorista autônomo, está fazendo a viagem e não recebendo o saldo final, porque isso tem que ser assim, né? É como uma mudança na nossa casa, você dá um sinal e depois recebe no final pelo serviço prestado. Isso a gente não muda e não pode mudar.
mas é obrigação do contratante pagar o saldo final. Se isso não acontecer, ele ligue para o 0800 da ouvidoria da NTT e denuncie, porque isso é crime, a empresa é desomologada. Né? Então isso não pode acontecer. Ou venha no sindicato e fale com o sindicato e, logicamente, toda administradora que tiver um bom relacionamento com o sindicato vai responder isso rapidamente. Esse é um problema. Segundo problema, CIOT travado. Né? Independente de qualquer problema, você não pode ter o CIOT travado. Se você cumpriu a sua viagem, imediatamente, isso também está na lei, imediatamente após a entrega da mercadoria, o CIOT tem que ser liberado. Então você não pode deixar de trabalhar para um segundo contratante porque o primeiro está com o CIOT travado. Às vezes não é nem por má fé, às vezes por um problema sistêmico, não importa. Está na lei que tem que ser liberado. Então você tem a ouvidoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem o seu sindicato e que vai agir em seu nome o mais rápido possível. Você tem onde reclamar, porque você agora tem um contrato, o que você não tinha antes. Motorista autônomo, você tem um contrato, antes você não tinha. Se você não recebeu aquilo que foi combinado, ou está com o CIOT travado, ou não recebeu o saldo final, que é gravíssimo, você tem um contrato que você, por lei, se nada disso for resolvido, por lei, você pode processar o contratante da operação. Esse é um dos pontos fortes quando o transporte é feito e a operação é feita pelos cartões. Você considera isso, tudo que você está colocando, como um ponto forte com a eliminação da carta frete, com os meios que tem sobre os cartões? Sem dúvida, Norivaldo. Eu não falaria isso, né, na frente de um sindicato tão importante, se isso não fosse efetivamente, não é verdade, mas se a gente não acreditasse nisso de fato. A grande bandeira do motorista autônomo é o contrato de frete, é o que está na lei. Existe um contrato hoje, não é mais uma carta frete, não é mais um papel de pão. Então, a gente acredita muito na lei. Agora, temos os nossos problemas. Temos a questão aqui levantada sempre nas reuniões com o sindicato, de que a gente precisa se aproximar mais do autônomo. Hoje a gente tem aí, através da Pancari, os pontos itinerantes, os pontos fixos, são 7 pontos em principais terminais de cargas do país, onde estamos ali de peito aberto para ouvir qualquer reivindicação do motorista, além do 0800 e além do aplicativo que nós estamos colocando no ar, já está no ar aí, já tem bastante motorista acessando, e as novidades que nós temos aqui, que nós vamos lançar esse ano, né? Uma série de coisas, melhorar o processo de pagamento de combustível, melhorar soluções no próprio cartão, na conta de depósito. Agora nós conseguimos fazer com que a conta de depósito, né, seja acreditada no mesmo dia para o motorista. Então, uma série de melhorias que nós estamos trazendo aí para o mercado. Sempre levantando que a economia não está muito boa, mas a Rodicard acredita muito nesse caminho e mais, na especialização. Porque das 26 administradoras de meios de pagamento homologadas, todas sérias, eu não tenho nada a dizer contra, mas verifiquem se tem o foco, se o único negócio é esse. Porque tem muitas empresas de benefício, de alimentação, refeição, outros negócios, que também têm esse negócio. A Rodicard não. A Rodicard só faz isso. Felipe, como você vinha dizendo aí a respeito do setor, mas vamos falar um pouquinho, já que os fretes, o 2015 nós tivemos várias dificuldades, o que representou a Rodicard para o ano de 2015, no seu ponto de vista, sobre faturamento, com esse ano de crise? Ele teve crescimento, ele se manteve, ele teve... Por incrível que pareça, o ano de 2015 foi muito bom para a gente, né? Porque foi o fortalecimento dos vários produtos que nós criamos, né? Seja o meio de pagamento de frete, o próprio pedágio, a consolidação da opção do motorista poder receber o pedágio, por exemplo, o vale pedágio no cartão e o vale pedágio no tag, né? Que é a nossa parceria com a ConnectCar. A nossa parceria com a Finatran, o fortalecimento, aí, a aproximação muito grande do próprio Sindican, né? Onde a gente começou em 2015 a se aproximar mais do motorista e agora queremos seguir com esse caminho para 2016. E o que representa em percentuais esse mercado aí? Quantos cartões, mais ou menos, se é que você pode falar? Como a gente falou, sem dúvida podemos falar, mas é como a gente falou, né? Temos que fazer com que a lei efetivamente seja usada por aquele que é o maior beneficiário da lei, que é o motorista autônomo. Como isso a gente não conseguiu, não fomos eficientes nisso, vamos dizer,
a gente não penetrou muito, Norivaldo. Dados da NTT diz que todas as administradoras juntas nem chegaram a 10% do que se pode avançar nesse mercado de pagamento de frete e pagamento de pedágio. Então, a gente espera, e eu acho que esse é o lado ruim, que não se penetrou, mas o outro lado, o lado bom, é que tem muita oportunidade para frente. Então, a gente espera aí, apesar de uma economia, o Brasil está passando por esse momento, avançar nesse conhecimento da lei pelo autônomo, e aí esse reconhecimento, ele tendo consciência do que ele tem na mão, a gente possa penetrar nesse mercado aí e, logicamente, poder faturar mais. Em termos de cartões, nós temos hoje mais ou menos 300 mil cartões emitidos, né? É lógico que desses 300 mil cartões emitidos você tem uma base de inatividade, mas entre Banco do Brasil e o Bradesco nós temos esse número de cartão, mais ou menos 350 mil foi o número que nós levantamos no final do ano passado. Mas temos muito o que avançar ainda, sem dúvida nenhuma. Esse assunto nosso, ele é um assunto que ele precisaria talvez de horas para nós poder fazer essa explanação para os nossos ouvintes, nossos caminhoneiros entenderem. Eu queria deixar aqui ao público, te convidando você para um novo programa, para a gente poder falar um pouquinho mais desse assunto, levando esse conhecimento mais para o mercado. E se você me disser que sim, eu queria que você aproveitasse com isso e deixasse aí as suas considerações finais, que nós estamos nos últimos segundos aí. Não, para a gente é um grande prazer, eu agradeço muito esse convite, não só de ter feito esse programa e agora esse outro convite de voltar aqui, a gente tem um maior prazer. Eu, de novo, quero dizer para o motorista autônomo, faça você a lei valer, porque tem ferramentas e as entidades querem ajudá-los, não só o sindicato, não só a Roadcard, mas também a Agência Nacional quer tratar esse assunto de forma muito mais séria e precisa muito de você, motorista autônomo. Muito obrigado, Norivaldo, pelo convite. Caminhoneiro, esse programa é do transportador, é para quem abastece o país, é para você. Assista, acompanhe e entre no conhecimento das necessidades do seu dia a dia para o mercado do transporte. Uma boa noite, Felipe. Boa noite, muito obrigado. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.